Bom dia para você, uma quinta-feira maravilhosamente abençoada. Eu abençoo a sua vida, que a paz e a prosperidade do Senhor Jesus venham sobre você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a presença poderosa, amorosa, gloriosa do Espírito Santo venha sobre a sua vida, que você possa provar hoje e ver como o Senhor é bom, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, que o Senhor possa ter misericórdia de você, que você hoje tenha um coração quebrantado e contrido, que agrada ao Senhor, que você hoje possa buscá-lo todo o coração e sentir, ouvir, ver, ter experiências sobrenaturais com Ele, pois Ele é maravilhosamente amoroso e bom e Ele quer cuidar de você. Amém? Eu hoje quero falar aqui acerca de construir, o título da mensagem é Construindo-nos em Amor. Pois é, construindo-nos em amor. Talvez você já tenha visto uma imagenzinha em algum site onde tem uma estátua de um homem e uma mulher a construírem-se. São duas pedras e eles estão-se a construir à machadada, assim, mas está a sair uma obra muito linda, ou seja, a parte de baixo deles está ainda em pedra, mas eles estão-se a construir e eu creio que é isso que Deus quer fazer na sua vida, é que você seja restaurado na sua identidade. Ontem falámos de um tema interessantíssimo, poderoso, abençoador, para que você possa realmente viver a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida. Você sabe que toda a criança já nasce com pecado? Pois é, o pecado foi colocado por Adão e Eva, não é? Eles foram seduzidos pela serpente. Então você, ao longo da vida, vai ter a oportunidade de aceitar Jesus como seu único Senhor e seu Salvador e restaurar o Éden perdido. Restaurar as promessas, restaurar aquilo, a sua imagem e semelhança. Você foi criado para ser a imagem e semelhança do Senhor. Entende? Eu não sei porque é que Deus me está a conduzir hoje para falar disto, mas eu creio que muita gente necessita de ouvir esta mensagem, porque lá está, tem a ver com uma construção. Mas para você ser construído, você não pode... não há uma construção se não houver as ferramentas específicas, se não houver as pessoas certas. Há pessoas que vão aparecer no seu caminho, sim, talvez você tenha sido uma pessoa que passou por experiências de pessoas que tentaram desconstruir a sua imagem, pessoas que tentaram destruir o seu propósito na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, no seu caráter, até na sua imagem. Você ouviu palavras, coisas que tentaram destruir você. Mas nós estamos aqui juntos neste propósito, onde estamos durante esta semana a falar acerca dos dons. Então, Deus lhe deu dons. Dons são ferramentas. Dons, talentos, carismas são ferramentas e você tem os seus e as outras pessoas têm os deles. Mas quando eu falo aqui de construir em amor, é porque há pessoas que dão um mau uso aos seus dons. Há pessoas que não procuram limpar as suas ferramentas. Há pessoas que usam as ferramentas sujas. Há pessoas que, por exemplo, estão feridos, estão magoados, e em vez de guardarem, há pessoas que têm um dom de profetizar. É o dom de profetizar, mas a pessoa foi ferida. A pessoa que foram pregadores da palavra, pessoas que eram usados em dons ministeriais e tudo mais, pessoas que às vezes foram feridas ou pecaram até, mas não pararam para se arrepender, para limpar, para fazer aquilo que o Senhor manda, não é? Para nos arrepender, para limpar as suas ferramentas, limpar o dom, afinar o dom, purificar o dom através do sangue do Senhor Jesus. Não é pela nossa força, mas há que ter uma consciência do que é estar a enganar. Ou seja, há pessoas que às vezes estão a fazer coisas erradas, sabem que é errado e têm a mente autorizada e continuam, entende? E às vezes pessoas feridas, às vezes, quando eu falei do exemplo da pessoa ferida, é porque às vezes pessoas feridas ferem outras pessoas. E o plano de Deus não foi anulado porque pessoas usaram mal os dons, porque pessoas feriram você. O projeto de Deus não foi anulado. Deus continua a ser o mesmo. Ele é alfa e ômega, início e fim. E aqui no livro de Efésios, 1 Coríntios,
12, ontem lemos um pouco também deste capítulo, 12, 21, diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Então às vezes as pessoas têm uma tendência de julgar o outro pela aparência, olham, às vezes têm os seus próprios traumas, olham para a pessoa e pensam assim: esta pessoa é parecida com aquele, faz lembrar do fantasma interior, faz lembrar, a pessoa tem uma voz, a forma de ser, a pessoa vai lá buscar dentro das suas memórias uma ferida que tem relativamente ao outro e já julga. Ou então às vezes a pessoa tem um estereótipo ilusório de, olha, por exemplo, Jesus, os judeus, eles pensavam que Jesus, jamais imaginariam que Jesus iria entrar nas portas da cidade num burro. Para eles isso não fazia sentido. Para os religiosos, porque eles criaram um estereótipo que tinha que vir com uma coroa, tinha que vir com um título de presidente, de rei, mesmo assim uma pessoa coroada, e eles tiraram a imaginação dele. E às vezes as pessoas têm essa imaginação, que o outro tem que ter um estereótipo tal e qual como a pessoa quer. Se não for assim, a pessoa joga fora. E sabe o que é que você não pode fazer? Você não pode estar a dizer para alguém que é um membro do corpo de Cristo, ou talvez você foi a pessoa que foi excluída porque olharam para si e julgaram a sua aparência, a sua voz, a sua forma de ser, o seu temperamento, porque as pessoas têm temperamentos, julgaram o seu temperamento e você foi ferido e magoado. Mas que esta mensagem hoje possa trazer cura, libertação para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Então, repare, nós temos veias no sangue, nós temos sangue nas veias, não é? Mas de onde é que vem esse sangue? Esse sangue vem do coração. Se eu não tiver o coração, se eu disser, olha, coração, não preciso de ti, o sangue não vai correr. Se eu não tiver o cérebro, como é que eu posso dar os comandos para o meu corpo? Se eu não tiver a traqueia, Deus nos livre e guarde, não é? A traqueia, como é que eu posso ingerir alimentos que ou seja, uma coisa está conectada ao outro. O nosso corpo dá o exemplo, o nosso corpo físico dá o exemplo do corpo de Cristo, que são pessoas unidas para se moverem juntas, para que tudo dê certo. Se o seu corpo estiver tudo alinhado umas coisas com as outras, tudo a funcionar, por isso é que você deve cuidar do seu corpo, alma e espírito também, deve-se cuidar. E você deve entender a sua função. Ouça os dias anteriores desta mensagem para que você entenda qual é a sua função, para que você não esteja a querer ser o sangue quando Deus mandou você ser o coração. Por isso é que você deve entender a sua identidade, o seu dom, deve entender. Eu dei as indicações ontem, ia dizer na aula de ontem, na mensagem de ontem. Então você vai e ouve e você vai fazer aquilo que eu lhe disse, que eu ensino lá. E vai ajudar você. Pode ser que você não tenha a visão no estalar de dedos, mas durante os dias você vai orando e vai buscando a Deus, que não trata só da mensagem que eu trago para vocês. É você também buscar e orar e buscar essa direção de Deus e dizer a Deus que faça a vontade dele. Não tem a ver com a minha vontade da alma, não tem a ver com aquilo que eu quero fazer na minha alma, não tem a ver com a minha vontade, com a minha emoção, com aquela ilusão. Mas tem a ver com o propósito de Deus, porque você, dentro do seu propósito, você vai ser feliz e pleno. Então, se alguém disse que não precisava de você, não se culpe por isso. Tente de novo. Tente, sabe? Às vezes as pessoas nem todo lugar é para você estar. Nem toda a mesa é para você se sentar. Há muitos lugares que eu já fui que eu senti que, por causa do meu dom ministerial, a mim disseram que ali foram muito educados e disseram: aqui neste lugar não trabalhamos com, não aceitamos esse dom, ou seja, a pessoa aquele lugar tinha uma visão, já foi há muitos anos, e disseram: aqui não queremos ninguém com dom profético, este lugar não aceita isso, eles não aceitam, só trabalham com dom ministerial de pastor, os outros dons não funcionam. Ok, é um lugar que funciona com algumas debilidades porque não aceitam esse dom, mas está tudo bem, é a visão deles. O que é que a mim me cabe? A mim pouco me importa, ainda bem que falam para que eu entenda também a visão do ambiente. Por isso é que você também tem que entender o ambiente onde você se encontra. Será que o ambiente onde você se encontra é o seu lugar? Então, Deus sempre vai conduzir você, entende? Então, não tenha medo de expor. Agora vou dar aqui outros exemplos, não só de igreja, não é? Há pessoas que eu ontem falei de mais pormenores. Não só de exemplos de igreja. Por exemplo, um casal, eles têm ali de se construir um ao outro.
Ou seja, a Bíblia nos traz muito o exemplo da noiva, do noivo, fala acerca disso, mas isto é apontar também para a forma como nós andamos no meio da sociedade, a forma como você está com a sua família. Você esquece que as pessoas pensam que o ministério é só da igreja, só pregar, estar com o microfone ou cantar. Não tem, as pessoas pensam que há muita gente que pensa que é só isso, mas não, é como você está a ter uma construção com os seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa. Há uma construção ali, mas essa construção, agora sim, vamos lá em Efésios 4:15 diz: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aponte isto que eu lhe estou a dizer, porque isto é muito importante. Então, o que é que eu estava a falar no início? A pessoa já nasce com um pecado. Só que porquê é que será que depois tem que haver esta restauração? Ou seja, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas nós vamos precisar dos outros para nos aperfeiçoar. Nós vamos precisar de orar, de jejuar, de ler a palavra. Com que objetivo? Para ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então nós vamos crescendo à imagem e semelhança, nós vamos restaurando aquilo que Deus nos chamou para ser, entende? Foi perdido, mas Jesus nos encontrou. Não tem a ver com a minha força, não tem a ver com o meu poder, mas é através do poder do Espírito Santo. Então, e que diz que cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Quando você sabe aquilo que você foi chamado para ser, você vai ajudar os outros a crescer, e isto vai trazer uma alegria muito grande para você, independentemente do crescimento, independentemente se é uma palavra de consolo, uma palavra profética. Agora diz assim: a falar a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos. Então há pessoas que têm o dom de pregar e tudo mais, mas em vez de construírem, destroem com palavras. As nossas palavras têm muito poder, então temos que ter muita atenção. Por isso é que eu digo construir em amor. Nós podemos construir coisas grandiosas, poderosas, mas em amor. Então a boca fala do que o coração está cheio. Por isso é que o coração tem que ir sendo purificado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa ser a pessoa que Deus criou você para ser, falando em amor. Quando você vai falando em amor, você vai vivendo, e tudo encaixa. Isso aqui diz que tudo se encaixa perfeitamente para cumprir a sua função específica. Então, qual é a sua função específica? Qual é o seu dom? Você já descobriu qual é os seus dons? Você já perguntou às pessoas o que é que apreciam mais em si, o que é que gostam? Então, é isso que você às vezes está a abençoar os outros, é aí que você pode ter uma luz de qual é o seu dom. É aquilo que você sente mais alegria, se está dentro da palavra, não é? Porque há pessoas que têm alegria de fazer coisas que não lembram nem ao diabo. Então estamos aqui a falar de coisas de Deus, tá bom? Então, eu sei que estou a falar para pessoas sábias. Então, busque isso em si e você vai ver que a sua vida vai começar a fluir de uma forma sobrenatural. Eu posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui. Mais uma vez eu peço, Senhor, neste propósito, nesta série de mensagem, Pai, que o Senhor possa atribuir dons, talentos a estas pessoas, encha-os do seu Espírito Santo e da sua alegria, para que eles possam viver os sonhos que tu tens para eles, os propósitos que tu tens para eles, Pai. Hoje falámos acerca de afinarmos os dons, de purificarmos os dons, Pai, de sermos realmente a cada dia mais parecidos com o Senhor. Isso faz parte do seu plano e do seu propósito para a nossa vida, Senhor. Venha restaurar o que está caído, venha curar aquele que está ferido, venha, Senhor, animar aquele que está desanimado, Pai. Senhor, venha trazer libertação, Senhor Jesus. Liberte, Senhor, os cativos, sejam libertos os cativos que estão aprisionados dentro deles mesmos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida.